Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Reis, fui levantada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. E nesse canal, todos os dias pelas manhãs, nós temos oração. E durante a semana, segunda, terça, quinta e sexta, nós temos vídeos de ensinamento como esse, e às quartas-feiras nós temos live às 8 horas da noite. Se você não é inscrito aqui, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que você possa receber aqui os vídeos todos os dias. Não esquece de dar seu like, de compartilhar com pelo menos 5 pessoas e de comentar aqui na plataforma. Estamos no terceiro vídeo de ensinamento. Estamos com o tema A Voz de Deus e nesse terceiro dia nós vamos falar acerca de como identificar a voz de Deus. Como identificar a voz de Deus? E eu quero começar lendo com vocês aqui 1 Samuel capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamar como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele tudo o que falei contra sua família do começo ao fim. Samuel foi entregue pela sua mãe Ana ao sacerdote, amém? Para que ele ficasse ali sendo cuidado pelo sacerdote. E ele começou a trajetória dele de uma vida de intimidade com Deus desde pequeno, desde pequenininho, porque assim que ele foi desmamado, ele foi entregue, amém? Ele foi entregue como ele tinha sido consagrado pela sua mãe, né? Como a sua mãe tinha já prometido para Deus. E assim a sua mãe entrega Samuel, e Samuel vivia ali no templo. Então Samuel foi ensinado, treinado por um sacerdote, amém? E ele ainda quando menino já estava tendo experiências com o Senhor. Nós vamos ver que o sacerdócio de Eli estava o quê? Prostituído. Estava o quê? Quebrado. Por que estava quebrado? Porque Eli havia fechado os olhos para aquilo que os seus filhos estavam fazendo no templo. Os seus filhos estavam prostituindo o templo e ele estava sendo o quê? Conivente a isso. Então, no meio de uma calamidade, no meio de um sacerdócio todo destruído, o Senhor levanta um menino que foi consagrado pela sua mãe, entregue pela sua mãe a Deus como primícia. Entregou o seu primogênito a Deus, o consagrou desde pequeno. E então ali,
em meio à iniquidade, em meio à loucura que estava, porque ele estava num ambiente de caos. Amém? Mas a presença de Deus estava ali, mesmo no meio do caos. A presença de Deus estava naquele lugar. Então, Samuel cresce no meio da presença de Deus, mesmo ao seu redor, tendo tanta iniquidade. Então, ele começa a ter a primeira experiência com o Senhor. E a primeira experiência que ele tem com Deus, Deus vira para ele e fala assim: tá vendo o seu líder? Eu disse para ele. E ele vai ser um sinal para outros. Agora você pensa bem. Que experiência foi essa? O quanto isso não deve ter gerado nele um temor, um tremor. Porque quando nós recebemos esse tipo de mensagem, isso dói. Por que isso dói? Porque nós sabemos que isso vem de uma parte de um juízo de Deus. Ei, não se brinca comigo. Eu sou Deus. Então, a primeira experiência de ouvir a voz de Deus, de Samuel, mesmo ele naquele caos, mas a presença de Deus estando ali, ele ouve o Senhor dizer. Então, uma das formas que nós ouvimos o Senhor é quando nós estamos em meio à sua presença, mesmo que diante do caos em que nós estamos na nossa vida, a presença dele, amém, nos abre os ouvidos e nós podemos ouvir a ele. Então, Deus se apresentou a Samuel também com uma voz familiar, com uma voz de autoridade. Nós vamos ver também. Então, geralmente o Senhor ele vai mostrar, né? Se você tem sonhos, você é uma pessoa que sonha muito, né? Porque a primeira linguagem de Deus para falar conosco é através dos sonhos, porque é a hora que nosso corpo desliga, a hora que o nosso corpo descansa ali, que você não está preocupado com o sacolão, com as roupas que você tem que lavar, com o que você vai ter que levar para comer amanhã no trabalho, com o seu trabalho, com seus filhos. Então é a hora que o seu corpo ele desconecta, né? A sua mente para de ficar trabalhando. Então o Senhor tem disponibilidade de falar com você. Então a primeira forma que nós conseguimos ver que Deus está falando é nos sonhos. Então nós passamos a sonhar. E sempre a figura de autoridade de Deus ela vai vir através de uma pessoa familiar, através de uma pessoa que exerce autoridade, uma liderança, entende? Então ele sempre, se você sonha com algum líder seu, com alguma pessoa que exerce autoridade sobre você, te falando algo, você atende, porque é Deus te direcionando acerca de algo. Anota isso aí, se você não sabia, anota isso. Atos 13, verso 1 e 2. Atos 13, verso 1 e 2 diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus ele fala em meio à atmosfera de adoração. Nós vamos ver que no verso 2 está dizendo assim: enquanto adoravam e jejuavam. Então, na atmosfera que você cria de adoração, aonde você está matando a sua carne e edificando o seu espírito, levantando a Deus uma consagração, ele vai falar com você. Em meio à sua busca pela presença, pela intimidade com Deus, a voz de Deus ela vai passar a ser familiar e vai passar a ser conhecida na sua vida. Então Deus ele fala também, nós podemos identificar a voz dele através da atmosfera que nós geramos, que nós criamos em um ambiente, o adorando, consagrando. Então você vai começar a discernir a voz de Deus no meio de uma atmosfera de adoração. 1 Samuel capítulo 3, verso 3 também fala assim, ó. 1 Samuel capítulo 3, verso 3 diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário onde se encontrava a arca de Deus. Esse exemplo que nós temos aqui no verso 3, né, que eu já havia lido ali no início, nós vamos ver
que Samuel estava próximo da arca, que representa a presença de Deus. A arca da aliança representa a presença de Deus. Então nós vamos ver que Samuel ele estava repousando na presença. Então mesmo que ele estava descansando, dormindo, seu corpo estava desconectado, amém? Descansando, ele habitava na presença. Então nós vamos ver que Deus fala em meio à presença dele. E enquanto nós dormimos, o Senhor também está falando. Amém? Enquanto nós dormimos, Ele está falando. Por isso que eu te falei e vou voltar a falar novamente. Deus fala muito em sonhos por isso. Porque enquanto você se desconecta das coisas da terra, o seu espírito que não dorme, amém? O seu espírito, se você não sabia, o seu espírito não dorme. O seu corpo repousa, mas o seu espírito não dorme. Então o seu espírito, ele vai ouvir a Deus que é espírito. E ele vai receber a instrução de Deus, amém? Ele vai falar contigo. Então, em meio à presença de Deus, quando nós repousamos em sua presença, quando nós descansamos na sua presença, Ele também fala, amém? Ele também fala. Deus, Ele é um Deus que não faz acepção de filhos. Talvez você esteja aí vendo, né? Eu aqui estou ministrando aí, falando para você que Deus ele fala, como Deus fala, como identificar a voz dele. Talvez você está pensando assim, tá falando isso porque ela já tem uma intimidade com Deus e já ouve a voz de Deus claramente. Não, você acha que eu aprendi? Como Samuel, você acha que eu nasci sabendo? Não, como Samuel também não nasceu sabendo. Ele precisou passar por um processo. O que nós precisamos saber? Que não é só profeta que ouve a voz de Deus. Porque às vezes nós criamos esse rótulo, só pastor, profeta, apóstolo, missionário e evangelista e mestre que ouve a voz de Deus. Não, a voz de Deus é para todos aqueles que reconhecem a Ele e que quer ter intimidade e relacionamento com Ele. Você vai aprender. Porque falar, Deus fala em todo o tempo. E aí a Bíblia vai falar assim, quem tem ouvidos, ouça. Não é assim que Deus fala? Quem tem ouvidos, ouça. Então talvez Deus está falando, mas você não está ouvindo. Entende? Porque Deus, ele fala independente de religião. Ele fala com todos. Ele está o tempo todo sinalizando para as pessoas, ei, eu estou aqui, vem se relacionar comigo, eu estou falando. Eu quero melhor para você nessa terra. Eu não te criei para ser um derrotado, eu não te criei para ser menor do que ninguém, eu não te criei para você ter uma vida de miséria. Eu não te criei para você ser um condenado, eu te criei para a vida e para a vida em abundância. Então ele está o tempo todo te sinalizando, ele está te mostrando isso, entende? O prazer de Deus é libertar o povo. Esse é o prazer dele, senão ele não tinha nem enviado Jesus. Só que todos vão receber isso? Nós sabemos que não. Porque a Bíblia já relata isso. Por quê? Porque Deus ele sabe que nem todos os corações estão o quê? Prontos e disponíveis para receber a Ele. Amém? Por conta do quê, Camila? Por conta que muitos amam o pecado. Amam o pecado. Tem gente que ama o pecado, gente. Tem gente que infelizmente não vai passar dessa vida arrependendo verdadeiramente. Infelizmente, a Bíblia também é clara acerca disso. Muitos não vão se arrepender verdadeiramente. Tamanho o amor que ele tem, a carne, tamanho o amor que ele tem a si mesmo. Então, é doloroso? É. Esse é o desejo de Deus? Não, claro que não. Claro que não. Ele nos criou lá desde o princípio no desenho. Quando Deus criou Adão e Eva, criou para quê? Ele criou para adorar Ele, para se relacionar com Ele face a face e para acessar todas as coisas e governar a terra. Ele deu governo para o homem, Ele deu autoridade para o homem sobre tudo. Ele só deu uma restrição para o homem, não faça isso. E o homem quis o quê? Desobedecer. Então, por conta da desobediência de um homem, todos pecaram. E por conta da obediência de um, todos vão ser todos os que recebem Ele, todos os que recebem a Ele. Qual que é o caminho que é necessário para você
acessar o seu desenho novamente, lá do princípio. Jesus, só Ele pode te reconciliar com esse desenho novamente. Somente Jesus. Todos vão receber? Infelizmente não, nem todos. Mas a nossa oração é que muitos se aquebrantem diante do Senhor, entreguem seu coração a Ele e ouçam a sua voz. Amém? Ouçam a sua voz. Aleluia, glória a Deus, vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, nós te damos honra, glória e graça, Senhor, bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome, papai. Ô Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, as nossas falhas e iniquidades, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, papai, para que teu Espírito venha sobre nós, convencendo acerca do pecado, da verdade, do juízo e da justiça. Nós clamamos, papai, para que o Senhor venha ministrar no nosso coração, trazer à luz a tua verdade, Senhor. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor venha renovar nossa mente com a tua palavra. Paizinho, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor venha com as águas do teu Espírito nos limpar, nos purificar e restaurar as nossas vidas. Papai, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que nós possamos te ouvir, papai, e caminhar sobre a direção que o Senhor tem a cada um de nós. Papai, nós te pedimos, ó Deus amado, nos conduza ao destino que o Senhor tem a cada um de nós, que já nos foi proposto desde a fundação do mundo. Papai, nós queremos ter um relacionamento contigo face a face. Nós queremos identificar a tua voz, Senhor, e queremos obedecer a sua voz, não só identificá-la, mas obedecer, porque nem sempre nós vamos ouvir o que nós queremos, papai, mas nós vamos permanecer firmes naquilo que o Senhor falou, porque quem disse foi o Senhor. Nós te amamos, papai, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te exaltamos. Que ni anda se de andarabasso de candarabashi. Erekedere masuri que de anda se de kedere babasso de candarababasso de candaramamacho de kedere bas. Eu falo com todos vós, mas se tu queres ser um homem e uma mulher bem-sucedido aqui na terra, diz o Senhor, você vai precisar me obedecer em detalhes. Eu não quero que vós sejam como Abraão, que eu mandei sair da sua terra e no meio da sua parentela, e saiu, sim, ele saiu, mas ele levou sua parentela contigo, ele não obedeceu. O detalhe que eu dei para ele, dizendo para ele assim, não leve, ele levou, e ele teve consequências disso. Consequências dolorosas. Hoje o Senhor, ele te convoca e ele te exorta para que você o obedeça em detalhes. Em detalhes, porque só dessa forma você terá uma vida bem sucedida aqui na terra. Aleluia, aleluia, aleluia. E namás, Deus é bom, né? Glória a Deus. Uma coisa é bem clara, amados, nós queremos muito ser bem sucedidos aqui na terra, nós queremos muito que tudo dê certo, né? Às vezes nós buscamos a Deus com a intenção de que tudo vá bem, e às vezes não vai, amém? Mas ele vai deixar de ser Deus por isso? Não, ele não vai deixar de ser Deus por isso, mas Deus, ele não tem compromisso com aquilo que você acha, que tem que ser assim. Ele tem compromisso com aquilo que ele fala, amém? Ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Então uma coisa eu te digo, faça o que ele está falando e não tenta dar o seu jeitinho, amém? Não tenta dar o seu jeitinho. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, para que você comente aqui, amém? Você seja um instrumento dessa obra que pertence ao Senhor Jesus. Não retenha essa mensagem, eu sei que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, amém? Deus abençoe você e eu te espero amanhã na nossa oração. Até lá!